sejam bem-vindos a mais um Fala Cientista, iniciando agora a segunda temporada. E nesta edição teremos algumas novidades, quadros novos e ainda mais interação. Tudo para levar para você, telespectador, a ciência, numa linguagem simples e descomplicada. Aqui abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais, pois aqui você é parte do nosso programa. E sobre o tema de hoje, você sabia que acidentes em falésias são mais comuns do que se tem notícia? É sobre isso que vamos conversar. A paisagem de paredões naturais feita pelo mar em trechos do litoral do Nordeste atrai turistas o ano inteiro. As falésias proporcionam ao mesmo tempo beleza cênica e abrigo natural contra o sol. Mas a dinâmica de evolução das falésias pode colocar em risco a vida das pessoas, tanto na parte superior quanto na base. O diagnóstico desses riscos, realizado por pesquisadores do projeto Falésias, indica que acidentes nesses locais podem ser mais comuns do que se tem notícia. O projeto Falésias, ele surge após o dia 17 de novembro de 2020, quando há um colapso de blocos aqui, justamente aqui atrás de onde a gente está, nesse local exato, que vitimou uma família. Após essa tragédia, o Ministério do Desenvolvimento Regional solicitou que a UFRN elaborasse um estudo para fazer um diagnóstico de risco daquelas áreas com maior risco, de queda de blocos em falésias, aqui em dois trechos no Rio Grande do Norte, especificamente aqui na Praia de Pipa e em Barra de Tabatinga, e apontasse ações que pudessem diminuir esse risco. O projeto Falésias, ele se tornou um projeto multi-institucional. Ele é executado pela UFRN em parceria com a Universidade Federal do Ceará, com pesquisadores do Instituto Federal da Paraíba e de outras instituições. Criamos uma equipe composta por geógrafos, geólogos, geofísicos, engenheiros civis e reunimos todo o aparato tecnológico mais moderno, onde inclui drones com câmera 4K, escaneamento laser, radar de penetração do solo, todo um aparato tecnológico extremamente moderno para tentar visualizar aquilo que nem sempre é possível de ser visto quando você olha a falésia. Empregando um conjunto de tecnologias voltadas para a identificação dos aspectos físicos da falésia, identificação de estratigrafia, identificação de fraturas, qual era o grau de fraturamento, o grau de consolidação dessa rocha, e fomos mapeando quais são aquelas áreas que têm o maior risco de queda de blocos. É feito também um trabalho de acompanhamento da dinâmica de maré e o quanto o mar está erodindo a base da falésia, forma essas reentrâncias erosionais. A onda colapsa, solapa a base da maré e ele vai desgastando. Daí esse material ele fica sem base e com o tempo ele tende a cair. Essa é uma área que há cerca de 25 anos era uma área mais estável. A erosão marinha não estava solapando a base da falésia, ou seja, não estava erodindo a falésia. E aí esse processo ele se iniciou e o que a gente vem notado é que há uma certa intensificação nessa erosão da falésia aqui nesse trecho. Um outro elemento que a gente mapeou aqui é o grau de fraturamento dessa área. Essa área ela é muito fraturada. Além desse fraturamento da rocha, há também uma camada arenosa que recobre essas rochas. E essa camada arenosa, ela faz com que tenha-se um maior risco de movimento de massa na borda da falésia. Daí a recomendação de que nesse trecho, por exemplo, as pessoas mantenham uma distância mínima de 5 metros para evitar qualquer movimento de massa e risco de queda da borda da falésia. As falésias estão intensificando seu processo erosivo
atualmente em virtude de 1. Aquecimento global e elevação do nível do mar. Isso, associado a um contexto de praias estreitas, faz com que as marés atinjam com muita força a base da falésia, acelerando seu processo erosivo. 2. Ocupação desordenada na margem do que nós chamamos de tabuleiro. Tabuleiro é o topo, né, dessa feição que termina com essa queda abrupta, que é o que nós chamamos de falésia. O fato da gente indicar que está colapsando significa que esse material, ele a qualquer momento ele pode se movimentar, ou seja, ele pode cair na base da falésia. Como não é algo que seja matematicamente calculável quando vai ocorrer, então ele pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a 6 meses, pode ocorrer daqui a 1 ano, significa dizer que é uma área com risco de colapso. As falésias estão num processo erosivo. Não tem o que fazer. Esse processo erosivo vai se intensificar, né? E nós precisamos aprender a conviver. A questão é, o que precisa ser feito? 1. É necessário que se faça um trabalho de monitoramento dessas falésias a partir de então, para se estabelecer classes e mapas de risco de áreas que são mais instáveis e requerem maiores cuidados e áreas que são mais estáveis e aí são mais tranquilas para o turismo, digamos assim. E 2, é preciso disseminar a cultura do risco na atividade turística, mas com muita tranquilidade, sem prejudicar a atividade, né? É preciso que os operadores de turismo local, né, eles orientem o turista a não se arriscar. Esse processo de queda do bloco, de movimento de massa na falésia, ele é importante para manter a paisagem como ela é. Então, a instabilidade da paisagem é o que faz com que essa seja uma paisagem com uma beleza particular. E aí a gente constituiu um relatório fazendo apontamentos com ações para mitigar, para diminuir esse risco de acontecimentos, de tragédias. Permitiu agora que a gente possa fazer analogias com outros lugares, porque as falésias que ocorrem no Ceará, na Paraíba, em outros estados, elas também são modeladas em rochas do mesmo tipo. Existem variações, mas do ponto de vista do risco, não existem essas variações. São sempre os mesmos riscos associados ao que nós encontramos lá em Pipa. É o projeto Falésias que norteia todas as decisões. Previamente, nós temos um contato direto com eles, então uma das primeiras ações é a sinalização de risco. Vocês podem observar que existe uma delimitação indicando para as pessoas se manterem distantes das falésias. Nós temos essa sinalização, nós temos equipe de fiscalização, nós temos feito campanhas educativas. As falésias têm um âmbito muito peculiar. Os deslizamentos, as quedas de blocos são movimentos de massa que são características inerentes às falésias. Eles sempre vão ocorrer. O que o município faz hoje é controlar o uso e controlar o distanciamento, para que a pessoa possa assim fazer um turismo seguro e sustentável. Muito interessante o projeto Falésias, né? Um trabalho integrado que envolve não só pesquisadores com seus estudos, mas também gestores e a própria comunidade. Mas certamente existem muitas dúvidas sobre o assunto. A repórter Manuela Torres conversou com algumas pessoas e o professor Rodrigo de Freitas responde pra gente. Olá, amantes da ciência, eu me chamo Manuela e estou aqui com a equipe do programa na praia de Barra de Tabatinga, em Nísia Floresta, litoral sul do estado, onde as grandes falésias vermelhas disputam atenção com o azul do mar e o branco das areias. Mas nem só de beleza essa paisagem chama atenção. Na verdade, esses paredões rochosos podem ser bastante perigosos. Mas será que todas as pessoas que visitam aqui a praia sabem disso? O quanto de conhecimento a população local tem sobre esse assunto? Vamos descobrir? Não conhecia, né? E aí o pessoal agora está explicando pra gente tudo, né? Pois é, você sabia que o nome é falésia? Não sabia. Mas tem uma pessoa que sabe bastante sobre esse assunto, é o pesquisador que está lá no estúdio com a gente, o professor Rodrigo de Freitas. E aí, se você tiver alguma curiosidade sobre esse assunto, aproveita esse momento para fazer uma perguntinha para ele. Sim, eu queria estar perguntando para ele se isso prejudicaria esse lugar tão lindo que é. E aí, professor, a Dismari aqui quer saber se as falésias têm algum risco de prejudicar aqui o turismo da região.
Bem, essa pergunta ela pode ser abordada de duas formas. A primeira é se a falésia contribui ou impacta no turismo. Na realidade, a falésia contribui para o turismo. A falésia cria um ambiente diferenciado, cria uma paisagem diferenciada na zona costeira e isso atrai turistas tendo em vista essa beleza cênica que é formada pelas falésias, bem como as curiosidades científicas relacionadas à falésia, como elas se desenvolvem. Agora, uma outra forma da gente compreender essa pergunta é se o turismo impacta na falésia. Na realidade, se o turismo for feito de forma desordenada, que acelere os processos erosivos da falésia, ele impacta de forma negativa. Porém, se ele for feito de forma organizada, onde chama-se atenção para a necessidade de conservação dessas áreas de beleza diferenciada no litoral, o turismo ele é um potencializador da conservação das falésias e, além de ser um elemento que auxilia na divulgação das falésias, da importância das falésias. A gente está com um professor ali no estúdio que ele sabe tudo sobre esse assunto. Você teria alguma pergunta sobre essas falésias aí que poderia fazer para ele? Alguma curiosidade? Teria. Eu gostaria de saber por qual razão elas têm uma cor mais avermelhada. Bem, a coloração avermelhada da falésia se dá em virtude da presença de óxidos e hidróxidos de ferro, minerais ferrosos juntamente com manganês existente na rocha que fica exposta no paredão da falésia. Esses minerais eles são intemperizados, ou seja, eles passam por processos químicos dentro da rocha e aí dá essa tonalidade mais avermelhada, ora transitando para uma coloração mais alaranjada. É importante destacar que, dependendo da região e do tipo de rocha, a gente vai ter outras tonalidades para a falésia. Por exemplo, aqui no estado nós temos áreas onde as falésias são bem esbranquiçadas com variações para o cinza. Isso aí é em função de que não há tanto óxido de ferro nessas áreas, assim como outras regiões do planeta temos falésias com tonalidades mais escuras em função da composição mineralógica das rochas. O Daniel tem uma pergunta aqui para o professor que ele vai fazer. Daniel, pode perguntar. Qual que é o nome científico dessa parede? Uma ótima pergunta, né? Qual o nome científico dessa parede? Na realidade, dependendo das regiões, isso aí vai mudar com relação às denominações populares que as pessoas dão. O nome científico é falésia ou escarpa costeira. E ela se forma em virtude da abrasão marinha, ou seja, da erosão marinha que as ondas vão causando nas rochas costeiras, e aí vai formando esse paredão vertical que, como eu já falei anteriormente, tem colorações distintas e alturas distintas a depender da região e do litoral. As falésias estão intensificando seu processo erosivo atualmente em virtude de 1. Aquecimento global e elevação do nível do mar. Isso, associado a um contexto de praias estreitas, faz com que as marés atinjam com muita força a base da falésia, acelerando seu processo erosivo. 2. Ocupação desordenada na margem do que nós chamamos de tabuleiro. Tabuleiro é o topo, dessa feição que termina com essa queda abrupta, que é o que nós chamamos de falésia. O fato da gente indicar que está colapsando significa que esse material, ele a qualquer momento ele pode se movimentar, ou seja, ele pode cair na base da falésia. Como não é algo que seja matematicamente calculável quando vai ocorrer, então ele pode ocorrer agora, pode ocorrer daqui a 6 meses, pode ocorrer daqui a 1 ano, significa dizer que é uma área com risco de colapso. As falésias estão num processo erosivo. Não tem o que fazer. Esse processo erosivo vai se intensificar, E nós precisamos aprender a conviver. A questão é, o que precisa ser feito? 1. É necessário que se faça um trabalho de monitoramento dessas falésias a partir de então, para se estabelecer classes e mapas de risco de áreas que são mais instáveis e requerem maiores cuidados e áreas que são mais estáveis e aí são mais tranquilas para o turismo, digamos assim. E 2,
é preciso disseminar a cultura do risco na atividade turística, mas com muita tranquilidade, sem prejudicar a atividade, né? É preciso que os operadores de turismo local, né, eles orientem o turista a não se arriscar. Esse processo de queda do bloco, de movimento de massa na falésia, ele é importante para manter a paisagem como ela é. Então, a instabilidade da paisagem é o que faz com que essa seja uma paisagem com uma beleza particular. E aí a gente constituiu um relatório fazendo apontamentos com ações para mitigar, para diminuir esse risco. Como vimos, a ciência está presente no nosso entorno, no nosso dia a dia, e conhecer a ciência nos possibilita compreender melhor o nosso mundo, as nossas vivências. Então, vamos saber mais? Olá, amantes da ciência! Sabia não? É um quadro que vai te ajudar a matar suas curiosidades científicas, além de apresentar personagens incríveis do mundo da ciência. Fiquem ligadinhos que o primeiro Sabia Não está começando! E a primeira dúvida que a gente vai esclarecer, é claro, tem relação com o tema do programa de hoje. Será que toda falésia tem cor avermelhada? Será que existem falésias de outras cores? Na verdade, a cor da falésia é definida pela presença ou ausência de minerais que compõem a rocha. Por exemplo, lá em Pipa e Barra de Tabatinga, as falésias são avermelhadas porque as rochas são compostas pelo mineral ferro. E agora você deve estar se perguntando, mas todas são da mesma cor? A resposta é não. A cor vai depender do tipo de mineral que forma a rocha da falésia. Sabia não? O nosso programa fica por aqui. Hoje nós conhecemos o projeto Falésias, que estuda esses acidentes geográficos e analisa os riscos de desabamento, colaborando para a prevenção de acidentes naturais. E dando continuidade a essa proposta de difusão das pesquisas e ações científicas da UFRN, na próxima semana teremos mais um encontro aqui no Fala Cientista. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, participem. Este programa e todos os outros ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. Divulguem, compartilhem. Essas discussões dizem respeito a todos nós. Até o próximo Fala Cientista.